sou a professora Maria José. Meu nome é Maria José da Silva Moraes Costa. Sou acriana, nascida em Cruzeiro do Sul. Meu local de nascimento é o Seringal Santo Antônio, no Rio Juruamirim. Né? E eu nasci, estudei e construí a minha carreira profissional e acadêmica aqui no município de Cruzeiro do Sul. Fiz a graduação em letras na Universidade Federal do Acre, aqui em Cruzeiro do Sul, antes ainda da existência do Campus Floresta. Fiz a minha especialização na Universidade Católica de Minas Gerais, o meu mestrado, a minha especialização em literatura brasileira, meu mestrado também é na área dos estudos literários, eu fiz na Universidade de Brasília. E por último, encerrei o meu doutorado em educação, na área de educação, na Universidade Federal Fluminense. Essa trajetória acadêmica, ela é fruto da minha atividade profissional que desenvolvo desde que concluí o ensino médio aqui em Cruzeiro do Sul como professora dos diversos níveis de ensino. Né? Eu já fui alfabetizadora, já fui professora do ensino fundamental, do ensino médio e agora atuo no ensino superior. Professora, e a contação de histórias era algo presente na sua infância? Bom, a contação de histórias era algo presente na minha infância, sim. Eu tive a graça de ter um avô que gostava de ler e de contar histórias. Apesar de não ter a escolaridade formal, o meu avô era um leitor. E a consequência dessa atividade de leitura dele era gostar de contar história para os netos. Então a gente sentava mesmo em roda para ouvi-lo contar histórias. As histórias eram as mais diversas possíveis, né? Eu ainda carrego na memória lembranças, ainda que esparsas, ainda que não consiga lembrar das coisas assim fidedignamente, mas ele contava muitas histórias, principalmente causos ocorridos no Seringal da Amazônia, né? E agora na minha atividade profissional, quando eu leciono uma disciplina que trabalha com a cultura e a literatura amazônica, isso se tornou um trabalho muito gratificante porque eu acabo reencontrando as histórias que meu avô contava ainda na minha infância. Então é uma aproximação muito grande entre essas histórias, né? Principalmente os causos. E durante a sua formação acadêmica, qual era a sua visão de literatura? Bom, a minha visão de literatura ela variou durante essa formação, porque nos primeiros anos da minha formação no curso de letras, eu encarava a literatura de uma perspectiva muito, como é que eu posso falar? Era uma disciplina para a qual eu tinha que estudar. Né? Mas com a vivência do curso de letras, os professores que eu fui, com os quais eu fui me encontrando no curso de letras, me fizeram viver literatura. Então, a partir do terceiro período, mais ou menos, do curso de letras, eu passei a ver literatura com outros olhos. Né? A literatura, para mim, passou a ter o significado, o sentido de vida mesmo. É a vida que se reproduz na construção linguística, nas palavras, e isso perdura até hoje, né? Que hoje eu posso dizer que eu gosto muito de ler literatura. Enquanto não há essa identificação entre a literatura e a vida, eu acho difícil a gente estabelecer o gosto pela leitura. E como foi sua experiência de ser professora aqui em Cruzeiro do Sul, levando em consideração a realidade da nossa região? Eu posso dizer agora que muito boa. A minha experiência como docente aqui em Cruzeiro do Sul foi muito boa. Como eu já falei, eu fui alfabetizadora durante 5 anos. A atividade de alfabetização ela é a base do que eu sou profissionalmente hoje. Eu
eu gostava de alfabetizar as minhas crianças, me identificava com essa atividade, né? Depois eu passei a trabalhar com os níveis mais avançados da escola e quando eu chego no ensino superior, eu me deparo com as dificuldades iniciais de todo professor que começa a trabalhar no ensino superior. Isso foram obstáculos que apareceram no meu início de carreira aqui na universidade, mas que serviram de motivação, né? Serviram de motivação para buscar qualificação, para buscar mestrado, para buscar doutorado e para ser melhor professora. Eu creio que isso é uma busca que não se conclui a ponto de dizer assim, já terminou, né? Mas é uma busca constante que eu vou continuar fazendo enquanto eu estiver na sala de aula. E como a sua experiência de professora de ensino médio e fundamental influenciou a sua prática de professora de literatura na universidade? Como influenciou? Sim. Acho que o principal ingrediente assim, que eu trouxe do ensino médio foi a experiência de lidar com leitores. Os meus alunos de ensino médio, eles eram leitores, mas leitores que tinham que de alguma maneira, começar a gostar de uma leitura literária. E isso era um desafio muito grande para mim. Como fazer os meus alunos do ensino médio gostarem de ler literatura, como aproximar esses alunos da literatura. Então, esse exercício que eu fiz no ensino médio foi uma contribuição muito grande que eu trouxe para o nível superior. O seu doutorado é um estudo da literatura amazônica. Qual foi a sua intenção em escolher esse segmento? A senhora acredita que esse estudo com os autores acreanos pode contribuir com o ensino local? A pesquisa da cultura e da literatura amazônica é a razão de ser da minha busca intelectual, né? Eu gosto de trabalhar com a cultura e a literatura amazônica, especialmente com a literatura amazônica. Eu pretendo fazer muito mais ainda nesse sentido, né? Fazer muito mais pesquisa ainda nessa área da literatura amazônica, que é uma área muito carente de pesquisa. E faço isso porque acredito que nós só vamos poder ler o universal a partir do conhecimento do local. Se nós não conhecemos o que nós temos aqui, se nós não conhecemos o terreiro da nossa casa, nós não temos como conhecer o resto do universo. Se nós não conhecemos os escritores que escrevem e que inventam essa Amazônia discursivamente, vai ficar mais complicado dar o passo adiante e conhecer o resto da literatura do mundo. Então essa é a proposta. Eu penso que quando nós tivermos jovens que conhecerem melhor o nosso panorama literário, a escrita literária dos autores que tematizam a Amazônia, isso vai ser assim, de uma contribuição enorme para a educação do Acre como um todo. E dentro dessa sua visão de literatura amazônica, qual é o papel da oralidade para a senhora? É um papel desafiador, né? Para mim é um papel desafiador, o papel da oralidade, porque a minha pesquisa, ela se volta mais para o texto escrito. Eu trabalho com os textos literários escritos, né, de autores que, de alguma maneira, ficaram consagrados no cânone da literatura de expressão acreana, da literatura de expressão amazônica. Então, por isso desafiador, porque trabalhar com a oralidade é algo que ainda está se fazendo, né? E a gente precisa, enquanto pesquisador, enquanto estudioso da literatura amazônica, da literatura de expressão amazônica, aprender a lidar com esse fenômeno, né? Então, nesse sentido, é que eu acho desafiador. Eu trabalho, a minha pesquisa se faz com os causos também, e os causos são um tipo de texto que vem da oralidade, diretamente da oralidade, né? E é um desafio. Como pesquisador, eu confesso que é um desafio. Mas a senhora acha que mesmo assim é possível
os contadores de história, por exemplo, serem referência? Com certeza. Com certeza, eles não só podem ser, mas são referências. Né? São referências e referências que estão aí pedindo pesquisadores que se preocupem com esse tipo de referência. Tá, e para finalizar, professora, a gente gostaria de saber qual a importância que a senhora vê da pesquisa que a universidade está fazendo nessa área das narrativas orais amazônicas. Bom, primeiro que eu conheço poucos professores dentro da Universidade Federal do Acre que trabalham com a literatura, com a pesquisa sobre a literatura amazônica, né? A literatura de expressão amazônica. Poucos professores. E professores que pesquisam especificamente a oralidade, eu sinceramente desconheço. Né? Eu tenho um contato com o professor Hamilton, que eu sei que já vem fazendo um trabalho nesse sentido, né? Mas que é uma área da pesquisa dentro da universidade que ainda carece de muito trabalho a respeito dele, né? Principalmente quando essa oralidade pede da gente um conhecimento mais específico, que é, por exemplo, o conhecimento das nações indígenas que nos rodeiam, que guardam muito da oralidade dentro das suas manifestações culturais. Né? Então, esses são desafios que a universidade como um todo, e a pesquisa, a área da pesquisa dentro da universidade mais especificamente, tem para enfrentar. São desafios que nós temos para enfrentar, principalmente a gente que está aqui dentro da região amazônica.